Amém, gente? Então, o assunto que eu vou falar hoje é sensível porque ele passa por um dos fatores mais incomodantes do ser humano, que é a desistência. Eu quero sua sinceridade, assim. Quem aqui já pensou? Eu não estou dizendo desistir da vida. Até tem gente que vai dizer assim, eu já pensei. Aconteceu comigo no passado. Antes de eu conhecer Jesus, eu já pensei em desistir da vida. Pois é, eu conheço pessoas assim. Mas conheceram Jesus. E aí, a partir de então, não desistiram da vida. Mas em circunstâncias que eu e você passamos, quem aqui já pensou em desistir, assim? Já pensou em desistir alguma coisa? Desistir já? 3? Não é possível. Eu vou levantar minha mão para estimular você. Gente, quem já pensou em desistir de um projeto? Assim, começou um negócio e falou, isso aqui não dá certo não. Quem já pensou? Quem já pensou em desistir da onde mora? Você, eu não vou morar mais aqui não, isso aqui não tem mais jeito não. Quem? Quem já pensou em desistir até do país? Pode. Quem já pensou em desistir do casamento? Tem gente que já... Você levanta a mão. Pois é verdade, tem gente assim, caramba, eu vou desistir do meu casamento. Desistir até da família, gente. Tem gente que já pensou em desistir. Somos seres humanos. E muito da nossa desistência passa por não absorvermos a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra, nós decidimos no nosso coração não desistir. Amém? Então eu vou ler um texto do apóstolo Paulo. E neste texto, eu vou mostrar para você a determinação de um homem não desistir. O que eu quero nessa manhã é estimular você, pela palavra de Deus, a não desistir. Não desista. Não desista dos amigos que você tem, que sejam bons amigos. Não desista da sua família, não desista da sua carreira, não desista do que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não desista da sua igreja, não desista. Não desista das pessoas que estão ao seu redor, que te cercam. Não desista daqueles que todo mundo desistiria. Sabe aquela pessoa, esse aqui, todo mundo vai desistir. Não desista dele. Porque essa pessoa pode ser impactada e a vida mudada se você disser assim, eu vou acreditar em você ainda. Mesmo que todo mundo esteja dizendo que você não presta. Sabe essa coisa? Eu não vou desistir, pastor Batalha. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. O tema da mensagem é... você pode falar assim, mas falar assim como se você trouxesse lá do seu coração. Diz assim... 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo começa esse texto assim. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas... Rapaz, o apóstolo Paulo é um homem de muita fé, porque o que ele enfrentava não eram aflições pequenas. Naufrágio, chicotada, quase morreu. Rapaz, esse homem aqui sofreu bastante. E ele chamou de aflições pequenas. E ainda diz que elas são o quê? Momentâneas. Às vezes a gente pega um momento da nossa vida e parece que eterniza ele. Parece que faz ele durar demais. Gente, é momentâneo. Vale já uma palavra profética sobre a sua vida. O que você está encarando hoje de desafios é momentâneo. Eu ouvi o bispo Leandro aqui no domingo passado falar sobre deserto. E ele falou que deserto tem um tempo para acabar. Sabe? Provações, tribulações, um tempo para acabar. Querido, é momentâneo. Você crê? Diga amém. Que agora enfrentamos, produzem, porque tudo que nós passamos tem uma produção, tem um resultado. Então produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Ou seja, o que estamos construindo com Deus na nossa vida não é uma coisa que vai acabar logo ali, é duradouro, permanente. A eternidade com Deus nos aguarda. Então é suportar até o final. Porque aquele que for fiel até o fim, o Senhor Jesus fez uma promessa: eu daria a você a coroa da vida. Você está pronto?
Ou você está na fase da desistência? É isso aqui. Por isso, nunca desistimos. Gente, tem coisa, como é um assunto sensível, cada um sabe em seus pequenos detalhes aquilo que provoca uma desistência. Então, assim, eu não estou com vontade, eu acho que não vai acontecer, o horizonte não é esse, eu projetei uma coisa, eu pensei outra, eu organizei dessa forma, eu até planejei, mas as coisas não estão andando. Então, eu começo a entrar num sentimento de que, bom, aqui é melhor parar. Não, e quem disse para você que às vezes o melhor caminho é parar? Sabe, a nossa dificuldade é continuar insistindo. Então, o que provoca em nós continuar insistindo? Conhecimento da palavra de Deus, gente. É por isso que você é abastecido aqui toda quarta-feira, todo domingo de manhã e domingo à noite. Você é abastecido da palavra para você não desistir da vida. Não desistir fácil. Tudo bem? Agora, tem coisas que provocam, que vão nos provocando como água mole em pedra dura que bate, que até fura. Se a gente permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida, a gente começa a achar que aquilo realmente é uma voz para a desistência. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: a necessidade para você poder continuar seguindo em frente e não desistir é a necessidade de desprezar vozes desnecessárias. Desprezar vozes desnecessárias. É a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Como é que eu posso continuar avançando e não desistir? Desprezando as vozes desnecessárias. Gente, nós somos muito guiados pelas nossas vozes ou pelas vozes. Nós somos influenciados pelas vozes, e as vozes podem ser muitas. Vozes da mídia, vozes da massa, vozes do governo, vozes das pessoas, vozes dos relacionamentos. Às vezes, nós ouvimos as vozes erradas, e essas vozes erradas nos conduzem a decisões. Quem aqui já tomou uma decisão porque ouviu a voz de alguém e depois quebrou a cara? Porque a gente deu crédito a essa voz. E nós esperamos normalmente que essas vozes tenham crédito na nossa vida. Por isso nós damos a importância. O ser humano, ele é influenciado pelo poder de uma voz. Por isso hoje estamos muito preocupados com a atual geração, porque os influencers, os caras criaram até uma profissão agora, uma carreira. Os influencers, destaque, eles são a voz, óbvio, porque se você vai à internet, eu não estou sendo contra nenhum influencer, mas se você vai lá na internet e este tal influencer, ou qualquer pessoa que tenha um poder de voz e de propagação dessa voz, as pessoas estão ouvindo. Mas tem gente ouvindo o quê? Que vozes são estas? Desde os tempos antigos, o ser humano sempre foi guiado por aquilo que se fala. O tom da voz, a ideologia por trás da voz, a intenção por trás de uma voz. Então, se você der ouvidos a uma voz, entenda, ela vai ter o poder de te influenciar. Então, muito cuidado, porque aquilo que você está ouvindo vai ter poder para te influenciar. E às vezes, gente, a gente dá a voz ou dá ouvido melhor a quem não tem a capacidade de realmente ser o influencer. Às vezes é um influencer que não deveria estar na posição de influencer. Por exemplo, a gente percebe desses tais que estão na internet, gente que deturpa o sentido de família, mas é influencer. Que deturpa o sentido mínimo de comportamento humano. Mas é influencer. Que voz. Muitas vezes nós desistimos daquilo que foi dado a nós, colocado nas nossas mãos, porque ouvimos vozes desnecessárias. Deixa eu mostrar para você na Bíblia, quando Neemias, no capítulo 6, ouvindo vozes, resolve tomar uma decisão. Vamos ver a decisão dele? Neemias capítulo 6, versos 2 a 4. Então, Sambalat e Gesem, Neemias, esse livro de Neemias conta uma história muito particular a respeito da restauração dos muros da cidade de Jerusalém.
E aí Neemias volta para a cidade de Jerusalém. Quando chega lá, encontra os muros todos quebrados, ele vai entrar num processo de restauração. Sanbalat e Gesem eram considerados para Neemias como inimigos, porque eles vinham e provocavam para que parassem a obra. Porque na vida, quando a gente resolve fazer alguma coisa, sempre aparece alguém para tentar parar a gente. É impressionante como sempre aparecem vozes para dizer assim, para com isso, é uma bobeira. Para com isso, não começa esse negócio. Isso não vai dar certo, isso não vai levar a lugar nenhum. Sanbalat e Gesem são os que geralmente usam estas expressões. Então eles enviam o mensageiro pedindo para encontrar, para Neemias encontrar com eles nos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem. Olha o discernimento de Neemias. Ó. Esses caras, na verdade, têm vozes para me fazer mal. Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês. 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. Por quê? Porque são insistentes. Quem quer destruir o plano de Deus na sua vida, insiste. Faz mesmo, fala mesmo. Mas ele respondeu da mesma forma nas 4 vezes. Ou seja, eu não vou desistir. Então, assim, as vozes desnecessárias tentaram comprometer o trabalho de Neemias. Quem sabe você tem ouvido vozes que estão comprometendo seu comportamento, comprometendo seus relacionamentos, comprometendo sua vida com Deus, comprometendo sua vida na igreja, com as pessoas. Então, cuidado. Muitas das nossas decisões, gente, passa por quem nós ouvimos. Então, nós decidimos baseado no que estamos ouvindo. As 5 pessoas mais próximas que você convive são as que você vai se parecer daqui a 5 anos. Com quem você anda hoje vai determinar daqui a 5 anos com quem você vai se parecer. Você está entendendo? Se você anda com gente em que as vozes são desnecessárias, você daqui a 5 anos entrará no círculo daqueles que são desnecessários. Se você durante o período de agora andar com gente que a voz é sempre uma voz de crítica, escute o que eu estou lhe dizendo, daqui a 5 anos você se torna um crítico ácido que ninguém aguenta ficar perto. Se agora você andar com as pessoas melancólicas e que desistem, e que não têm propósitos, e que estão vazias, daqui a 5 anos você se torna uma pessoa exatamente assim, sem propósito, vai só andando no meio da multidão sem chegar a lugar algum. Com quem você anda hoje e ouve vozes é quem determina quem você será nos próximos anos. Que voz você tem ouvido? Que voz que você tem ouvido? Às vezes, gente, antes de tomar uma decisão, é melhor ouvir uma voz autorizada. Procure uma voz autorizada do que ouvir as vozes desnecessárias, as vozes que só querem corromper comportamentos. Se você e eu atentarmos para isso aqui, diminuímos o nosso teor de desistência. Como Neemias fez. Não vou desistir dessa obra. Aqui eu não paro. Eu continuo em frente. Eu não vou ouvir quem não foi chamado para que eu possa ouvir. Eu não vou ouvir quem quer me fazer parar. Eu estou ministrando essa palavra porque pode ser que você saia dessa porta e amanhã, na segunda-feira, alguém provoque você para desistir de algo. E aí você vai colocar no seu coração essa palavra. Eu não vou ouvir essa voz. Não. Eu não vou ouvir essa voz. Olha, volta para o Brasil, hein? Tá fazendo o que aí? Eu não vou ouvir essa voz. Aliás, tem coisa na vida, gente, que a gente ouve e a gente pode escolher. A gente bebe como vitamina ou bebe como veneno. Se beber como veneno, vai morrer mesmo. Porque tem gente que vai dizer assim, isso aí vai dar certo, você vai fazer o que aí? Tem mais nada, não vai dar nada. Mas tem gente que pega isso e fala assim, então tá bom, então você vai ver o que vai acontecer comigo. Você vai ver o que eu vou fazer. Você vai ver onde eu vou chegar. Você vai ver onde eu vou chegar. Diga, eu não vou desistir. Mas para não desistir, eu também quero recomendar você a uma segunda coisa. Posso, sim ou não? A primeira coisa, não ouça ou despreze vozes desnecessárias. Tudo bem? Tá. Segunda coisa, eu não vou desistir porque eu estou visitando a história.
E o que é visitar a história? Visitar a história é visitar na sua memória aquilo que você já viveu. Muitas vezes nós desistimos porque nós só nos concentramos no momentâneo. Deixa eu explicar para você. Nós somos de uma geração, essa geração atual é a geração do momentâneo. É a geração que, infelizmente, tem esquecido o que outros produziram de história no passado. E esse passado pode ser ontem. Ontem. Por exemplo, como é que eu posso desprezar, gente, a história do pastor Décio, por exemplo? Trabalhou ao lado do apóstolo Léo, fundador. É pai, mas trabalhou junto, fundador. Como é que eu posso desprezar? Não posso, pastor Décio. Por quê? Porque tem uma história. Então eu valorizo a história de quem começa junto. Que pega a bola de futebol, os treinos do apóstolo Léo, para poder levantar recurso para enviar para os pastores e sustentá-los em algumas igrejas. E o pastor Décio junto, carregando as bolas do treino. E hoje, depois de ver as igrejas, somos 11 indo para a 12ª iniciativa de igreja, ver o que Deus tem feito na história desse ministério. Como é que eu posso desprezar a história de pastor Décio? Como é que eu posso desprezar a história do pastor Batalha? Ele até brinca aqui, você fala da minha história. Mas como é que eu posso desprezar, gente? Uma pessoa que 50 anos, mais de 50 agora, né? Mais de 50 anos mora nos Estados Unidos, aqui em Orlando. Um dia eu conversando com ele, se você conversar com ele, você vai ver cada história de curiosidade. Sabe, pastor Décio? Você pergunta para o pastor Batalha assim, como é que era Orlando aqui? Você vai ver, hoje tem uma brasileirada, um miolo de brasileiro que nós estamos aqui, principalmente na localização dessa igreja. Você pergunta a ele, rapaz, não tinha nada. Comida brasileira? Você pensa, 50 anos atrás. Gente, eu não era nem nascido, gente. Mas eu tenho 49. Então eu não era nem nascido, ele já estava com o pé dele aqui. Ouça as histórias, visita as histórias, porque a gente não é só visitar a história sua, é também visitar a história dos outros. Muitas vezes eu não desisti porque eu visitei a história de alguém. Eu me assemelhei, sabe, Sandro, a alguém e visitei a história da pessoa. Você, peraí, esse cara, ele lembra um pouco aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho produzido. Então, deixa eu me assemelhar, deixa eu ter uma ideia. Aí eu vou visitar a história. Como é que eu posso chegar nos Estados Unidos e não perceber a autoridade de alguém que mora há 50 anos, gente? Aí eu vejo, às vezes, as pessoas tomando as decisões, quebrando as caras e tudo. Poderia ter economizado um bom tempo. Era só chegar assim, pastor Batalha, só pode dar um conselho aí como é que eu faço para alguma coisa de uma decisão aqui da América, para eu mudar daqui para lá. Pode que de repente ele diz assim para você, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Sabe por quê? Porque eu já passei por aí, eu sei que o negócio não é muito bom. Essas decisões aí podem te prejudicar. Isso me lembra Moisés, quando sai com o povo de Israel do Egito, e passa pelo deserto, só que quando ele passa com o povo pelo deserto, ele já tinha morado 40 anos no deserto. Então Moisés sabia exatamente o que era venenoso, o que não era, o que matava, o que não matava, o caminho que podia pegar, o que não podia. O teor do sol, se tinha chuva, se não tinha, se tinha vegetação, se não tinha. Ele sabia exatamente todos os detalhes, porque quem fica 40 anos morando numa região do deserto, não é possível que não aprenda alguma coisa. É a mesma coisa que eu estou falando para você de pessoas aqui. Então, qual era o sentido de Israel? Era olhar a história de Moisés e dizer assim, Moisés, diz aí pra gente como é que é o negócio aqui, porque senão nós vamos morrer no deserto. Você entende? É visitar a história de alguém. Alguém chegou antes de você, meu irmão. Alguém chegou antes de você, minha irmã. Alguém chegou antes. Então, quando você pensa em desistir, também pense em visitar a história, não só sua. Eu vou falar da sua. Mas também pense em visitar a história de outros que vieram antes de você. Tem gente que veio antes. Amém? Esse processo é importante. E de vez em quando eu vejo ele na Bíblia, eu vou mostrar para você na Bíblia. Ele é importante porque a nossa memória é como um saco. Aí você vai lá e pega lá o que está lá dentro. E normalmente em circunstâncias de decisões, a gente tem uma dificuldade de visitar a nossa memória, sabe? Para lembrar aquilo que já aconteceu. Quem aqui já quebrou a cara, que entrou de sociedade com alguém e disse assim, nunca mais eu entro com sociedade de ninguém, mas depois entrou de novo. Por quê?
Porque, na verdade, eu determino, nunca mais eu, mas depois entrou. Porque não visitou a história. Porque se tivesse visitado a história, não faria. Foi fiador por alguém. Gente, até a Bíblia fala para não ser fiador. Aí foi fiador por alguém. Mas aí, lá no passado, tinha sido fiador de alguém. Sim ou não? Vou falar uma coisa mais direta assim. Quem já emprestou o nome para alguém comprar? Ah, papai, pastor Batalha, ai meu pai. Eu já emprestei o nome para alguém comprar. Aí eu tive que responder um processo judicial por causa do nome. Que a pessoa não pagou. Aí depois eu me lembro que eu fiz o quê? Nunca mais eu vou emprestar o meu nome para ninguém comprar. Eu consegui? Não é que eu emprestei meu nome de novo? Agora a pergunta é, quebrou a cara ou não quebrou? Quebrou de novo. Porque eu não visitei a minha memória. Porque se eu tivesse visitado a minha memória, eu não teria tomado essa decisão. Gente, isso é muito sério, tá? Que eu estou falando aqui. Muito sério. Olha o que a Bíblia fala a respeito de circunstâncias ruins e de visitar a memória. E é a memória que traz esperança. Vamos lá? Para não desistir. Para não tomar decisões erradas. Lamentações capítulo 3, versos 19. 19 a 24. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis enquanto lamento minha perda. Então, ele vai à memória, está lembrando de coisas ruins. Até aí não tem nada errado, ok? Porque ninguém consegue apagar a memória. Nós não somos um computador em que um botãozinho lá de deletar, ele existe. Não tem. A gente não consegue deletar a memória. Por isso, a gente, de vez em quando, visita até para os instantes ruins da memória. Então, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, isso aqui é o profeta Jeremias, ele recorda o sofrimento e desamparo, lembra sempre dos dias terríveis enquanto lamenta a perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Por quê? Da mesma forma que Deus cuidou de mim naqueles dias de angústia, ele vai cuidar de mim nos dias de hoje. Suas misericórdias, aliás, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Isso aqui vale para todos nós, porque quando os instantes da vida são instantes de existência, não dá mais, estou sofrendo, estou angustiado, volta na memória e lembra, Deus já fez, ele vai continuar fazendo. Deus operou milagre, ele vai continuar operando. Deus mandou provisão, ele vai continuar mandando provisão. Deus mandou cura, ele vai continuar mandando cura. Deus mandou resposta. Não, você não está recebendo essa palavra, não. Deus mandou resposta, você vai ver que vem resposta de Deus por aí. Deus mandou lá no passado uma pessoa, lá no passado. Mas agora ele vai mandar uma pessoa também. Eu creio, gente. Então olha para a sua memória e mesmo que tudo mostre que é hora de desistir, você vai lá na memória e lembra, não. Deus já fez outra vez. E ele vai fazer de novo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Lá na memória, tem as decepções e frustrações. A gente sabe disso. Como já disse a você aqui. Mas também tem coisa boa. Tem os momentos das boas risadas, da alegria, dos bons encontros, das pessoas boas. Visita isso. A tendência nossa é, quando somos frustrados ou decepcionados, nos isolar. Sim ou não? Normalmente nós vamos nos isolando e vamos perdendo o prazer de ter pessoas boas que ainda podem construir conosco. Você está entendendo? Lá na memória tem coisa ruim, mas tem superação também, gente. Tem dias de superação. É o que vai trazer esperança. Sabe ali o profeta Jeremias? É a minha esperança. É a minha porção, o Senhor. Lá tem dia de choro, mas também tem dia de alegria. Lá tem promessas de Deus, gente. Lá na nossa memória. Tem promessas de Deus que recebemos diretamente através da boca de alguém. Ou tem promessas de Deus que ouvimos da palavra. Sentados numa pregação e a palavra de Deus despertou em nós uma promessa. E a promessa é: eu te faço por cabeça e não por cauda. Eu coloco você e te dou a terra onde você colocar as plantas dos pés. Eu sou Deus que cuida da tua casa.
Eu sou o Deus que cuida da tua geração. E se você perguntar, e o meu futuro? Ele vai dizer, eu sou o Deus do teu futuro. Eu sou o teu próprio futuro. Saiba que aquilo que está acontecendo com você hoje é momentâneo. Volta na memória. Lá tem gente que te abandonou, lá na memória, sim ou não? Mas também tem gente que ficou. E normalmente a gente só quer olhar quem abandonou. Porque o que é ruim marca mais do que é bom, gente. Por isso ali, ó o profeta dizendo, não, eu recordo lá das minhas coisas ruins, dos momentos ruins. Mas eu vou trazer esperança ao meu coração. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que ele está dizendo? Ele sempre vem com alguma coisa boa todo dia. Hoje você acordou, ele tem uma coisa boa para você no dia de hoje. Amanhã você vai levantar e tem uma coisa boa esperando por você. Eu quero liberar uma palavra que veio ao meu coração. O Espírito Santo colocou no meu coração. Tem gente aqui que vai receber uma ligação essa semana, assim, ó. Vai ser direta, assim, ó. E vai ser tão bom que vai mudar o eixo da sua história. Você crê? Quando acontecer isso, conta isso. Sabe por quê? Porque essa palavra vai no teu coração. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Lá na memória, tem você e eu sujos. No pecado. Mas também tem o dia do encontro que lavou a nossa vida pelo sangue do Cordeiro Jesus. O dia em que encontramos Jesus como Salvador. Está na nossa memória, gente. Para quem teve essa experiência real, quem aqui lembra do dia em que foi impactado pela palavra de Deus? Eu lembro. Eu lembro, pastor Décio. Eu lembro, eu era um garoto. Eu era um rapaz bem jovem, tinha conhecido a Ana Cláudia. Ela tinha uns 13, 14 anos. Eu comecei a namorar com ela, eu tinha isso, 15 e ela tinha 14. Aí ela me levou na igreja. E eu me lembro, o pai dela teve um acidente grave, fomos no hospital. E eu me lembro um povo da Assembleia de Deus no hospital fazendo visita. E esse povo orando por ele. E eu vi o cuidado. E eu dizia, eu era um rapaz, um moço, então eu falava para ela assim, por que eles vêm aqui cuidar? Eles não são parentes nem nada. Aí ela dizendo para mim, nós vieram orar, porque nós fazemos isso. Quando alguém está doente, nós oramos pelos enfermos. Aí eu perguntei, mas eles são da igreja de vocês? Porque era uma outra igreja. Disse, não são. Vocês conhecem eles? Não conhecemos. Mas eles mesmo assim vieram orar pelo meu pai. Aí eu olhei e falei assim, como é que tem gente boa na vida ainda, né? Aquilo me despertou. Quando eu entrei na igreja, que ela me convidou, ainda naquele domingo, eu fui na igreja com ela. Quando eu entrei lá, a igreja estava cantando assim, ó. Jesus em tua presença. Eu cheguei no culto. Aí a igreja estava igual assim, a igreja aqui assim, reunida, né? Aí eu olhei e falei, que ambiente diferente, né? Que eu não estou acostumado com esse ambiente. Aí eu entrei, fiquei do lado dela, parecia um peixe fora d'água. Assustado com tudo. O povo assim reunido, fica. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. A igreja estava cantando. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A cruz que dói e cada dia me lembra. Você quer entregar a vida para Jesus como seu Salvador? Só. Eu chorei como criança. Eu nunca tinha visto um povo tão feliz. A igreja de Jesus lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Olha os salvos, ó.
estamos nós aqui. Daquele dia em diante, eu passei a andar com Jesus. Muitos anos. Vai fazer 35 anos que eu ando com Jesus. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu não deixo Jesus. O apóstolo Léo, ele diz aqui, apóstolo Paulo. O apóstolo Léo, ele fala aqui uma coisa interessante, assim. O AP diz assim, eu não sirvo nem para desviar. Sirvo nem para... Não sei nem como é que é isso. Eu nunca me desviei meus pés. Sempre servi ao Senhor. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. A minha memória lembra lá, eu sujo e depois eu sendo limpo pela graça do Evangelho. E hoje nós estamos aqui. Visita sua memória, lembre que ele te resgatou quando tudo estava perdido. E se ele te resgatou quando tudo estava perdido, você acha que ele não vai te dar livramento numa coisa que você está vivendo agora? É óbvio que ele vai. Pode ser que todas as incertezas tenham batido no teu coração, principalmente quando você atravessou uma fronteira. Mas tenha certeza de uma coisa, ele nunca falha. Ele nunca falhou. E não é agora que ele vai falhar. Oh, glória a Deus por isso. Eu quero terminar dizendo para você que uma das coisas que nos ajudam a não desistir é continuar mantendo o movimento. Então, estou compartilhando com você. Número 1, para a gente não desistir, não fique ouvindo vozes desnecessárias de gente que não tem autorização para te ajudar. Escolha ouvir a voz de Deus. Pronto. Mesmo que seja através de alguém. 2, visita a história. Vai lá dar uma olhada. Na sua, na de alguém. Visita. Porque visitando a história, você economiza tempo de errar. Facilita um pouco para a sua decisão. Essa semana pode ser que você tenha que tomar algumas decisões. Então, visite a história. Lembre, se houve um livramento de Deus lá, vai ter um livramento aqui também. Se surgiu alguém lá que te apoiou, lá no Brasil, lá no seu país, vai ter alguém também que vai te apoiar aqui. Se existe alguém que te apoiou onde você vivia, o que você fazia, onde trabalhava, vai ter alguém que vai te apoiar também nessa fase que você está vivendo. Você entende? E em terceiro lugar, mantenha o movimento. Sai todo dia e vai fazer o que tem que fazer. Olha o apóstolo Paulo em Atos capítulo 14, dos versos 19 a 22. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio. O mesmo apóstolo Paulo, gente, que começa do texto que eu li lá no início, ele dizendo, porque nós não desistiremos. Esse mesmo apóstolo Paulo está escrevendo, está vivendo isso aqui. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo. Eu não sei se você tem sido apedrejado, e às vezes não é um apedrejamento físico, é um apedrejamento emocional. E arrastaram ele para fora da cidade, pensando que ele estivesse o quê? Morto. Tem gente que ataca a gente esperando que a gente desista de vez. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. Insistência. Entrou novamente no lugar onde tinham apedrejado. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Ou seja, eles voltaram no lugar em que tinham sido apedrejados. Agora, olha como é que voltaram. Voltaram assim, cabisbaixo, depressivo? Não. Voltaram encorajando a permanecer na fé, lembrando-se de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Quem mantém o movimento incentiva outros. Quem mantém o movimento abençoa outros. Eu não estou com mais vontade da igreja, eu acho que não dá para mim. Não,
Mantenha o movimento porque você vai abençoar outros. Mantenha o movimento porque você vai abençoar a sua família. Mantenha o movimento porque vai produzir. Quem movimenta, pastor Amara, produz alguma coisa. Qual é o agricultor que vê a semente brotar sentado em casa? Não tem. Tem que sair para o campo para arar, preparar a terra, cuidar da semente que brotar. Então, movimento, gente. Movimento. Os movimentos nos ensinam a ter resistência, resiliência, aguentar, suportar. 50 anos na América, movimentando. Vai lá para o escritório, senta, conversa, está movimentando. Você tem feito coisas e o que você tem feito tem produção, tem resultado. O que tem para fazer hoje? Faça. Tem que gravar. Se tem que trabalhar, tem que escrever, faça. Para onde eu me dirijo hoje? Vá! Faça alguma coisa. Não fique parado só olhando passar a banda. Sabe? É pela fé. A gente chega assim, ó, eu vou estudar então. Eu vou voltar para fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou me candidatar a esse trabalho aí. É isso que eu tenho que fazer. Porque, gente, quem para, enraiza rápido. E às vezes você e eu paramos e enraizamos na hora e no lugar errado. E com gente errada. Então movimente-se, porque enquanto você está em movimento, você está cumprindo a Bíblia na sua vida. Tudo que Deus criou está se movendo, gente. Tudo. Não podemos parar. Eu não vou desistir. Não. Você pode de novo dizer comigo, assim com a voz bem forte, eu não vou desistir? Então fica de pé para a gente profetizar isso. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou desprezar as vozes desnecessárias. Eu vou visitar a minha história, porque lá tem coisas boas para mim. Eu vou visitar a memória e a história de outros, porque lá tem coisas boas para eu aprender. E eu vou continuar meu movimento. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Mulher, vamos para a igreja. Marido, vamos para a igreja. Filhos, vamos para a igreja. Vamos embora. Vamos servir a Deus. Vamos continuar fazendo o que nós temos feito. Eu vou trabalhar, eu vou organizar minha casa. Eu vou encarar o leão que está me esperando aqui na segunda-feira. Eu não tenho medo, não. E quando bater um pouquinho de medo, eu vou crer que o meu Deus vai cuidar de mim. Ele vai cuidar da minha casa e da minha família. E aonde eu não estou conseguindo colocar as minhas mãos, Ele vai colocar em meu favor. O que eu não consegui abraçar, Ele vai abraçar por mim. E o que eu não consegui trazer para perto, Ele vai colocar a mão dele e trazer para bem perto de mim. Eu profetizo sobre a sua vida que as melhores coisas serão trazidas por Deus para perto de você. Perto de você. Hoje o que está assustando, tirando tua paz, teu sono, Deus vai mudar essa história. Ele vai trazer para perto de você o que tem de melhor. Em nome de Jesus, receba a cura de Deus. Sua casa receba o vento de cura. Em nome de Jesus, receba respostas de cuidado, de amor. Você vai ver o cuidado do Senhor todos os dias. Todos os dias. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Se você ouviu essa mensagem, se você ouviu essa palavra, e talvez você esteja dizendo assim, eu precisava visitar minha memória. Lembrar que o Deus que fez comigo no passado também é poderoso para fazer em meu favor agora. Se você ouviu essa mensagem, e você chegou à conclusão de que não é hora de desistir. Eu não sei porquê, mas tem gente aqui que trabalhava no reino de Deus e parou. E Deus está dizendo, por que você parou, meu filho? Por que você parou, minha filha? Não desista. Alimente-se agora dessa palavra. E volte a fazer o que você tinha que fazer. Volte a fazer o que você tem que fazer. Pode ser que algumas pessoas que estão aqui estão vivendo os seus dias ruins de saudade, porque não conseguem conectar com as pessoas que estão longe. Pode ser que você esteja enfrentando um tempo de escassez. Isso está causando dor. Mas lembre, continue em movimento. Porque Deus ativa no movimento. Ele sopra no movimento. Para estas pessoas
eu gostaria que você e eu orássemos juntos. Então eu vou fazer um pedido. Quando eu contar até 3, eu vou fazer um pedido. Eu vou pedir que você saia do seu lugar. E nós juntos, se fosse você, eu estaria aqui. Eu vou descer até para mostrar para você que eu estou aqui. Nós juntos vamos declarar. Eu aqui, ó, não vou desistir. Eu não. Tem mais alguém que não quer desistir junto comigo? Então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar juntos, gente. Vem cá. Vem cá para te orar, vem. Vem cá para te orar junto, vem. Você não pode sair desse mundo, Senhor, não. Você não pode sair desse mundo sem dar palavra. Amanhecer. Eu pesquei. Me ajudem aqui os pastores aí a arrumar o povo. Parecia ser Por favor. mas um dia como qualquer outro. Isso. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido a larga tudo e para Escute a letra dessa música, feche seus olhos. amanhecer. Pode ser que você esteja assim. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido a largar tudo e parar. Chega, não desista. Vamos embora. Deus se torce sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Quando todas as suas lágrimas e mandou a levar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. E é o teu lugar, me mandou para a rede. E mandou você parar. Volte para o mar. No todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Me mandou largar a rede. Me mandou você parar. Volte para o parar. No todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Isso. O Espírito de Deus não vai desistir ninguém aqui. Nós não vamos desistir, Deus. Não vamos desistir daqueles que nós amamos, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mesmo que a saudade bata, mesmo que a dor entre nós, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajude, Pai. Oh, atende o choro, o clamor da tua igreja. Porque as circunstâncias, os dias que nos cercam, podem nos enfraquecer. E às vezes uma voz que vem e diz, para que está fazendo isso? Na verdade, tudo está no propósito de Deus. Eu não vou desistir. Se te apedrejarem, levanta e anima os outros. Se tentarem parar a obra que você tem feito, responda como Neemias. Eu não pararei esta obra. Ela é muito grande. Se você passou no seu coração desistir da sua igreja, não faça isso. Não. Eu vou continuar em frente. Eu tenho muita coisa para fazer. O reino de Deus está aí. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Deus.